Um bom dia para você que está acompanhando a nossa live hoje. Que bom que você está aqui conosco. Estaremos aqui em uma aula Escola Bíblica Dominical via IAD. Agora o IAD está a moda do momento, né? A nova onda do momento. Todo mundo está fazendo aula IAD. E por que não nós, na nossa comunidade, estamos também aderindo a isso? Para começar, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela sua presença. Senhor, nós queremos aprender mais e mais sobre a sua igreja. Queremos aprender sobre os seus propósitos com a sua igreja. Queremos entender, ó Pai, o real significado de sermos um, sendo o seu Filho Jesus como cabeça. Senhor, edifica nessa aula, que o seu Santo Espírito esteja agindo, Pai, em nossos corações. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Bom dia, a todos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos do primeiro versículo até o 12. Colossenses 1, do 1 ao 12, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fosse instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. 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 O tema da nossa aula de hoje é sintomas de uma igreja que carece de revitalização. Os temas que eu e o pastor Ajur estamos abordando nesses últimos domingos traz consigo a revitalização de igrejas. E esse tema é muito pertinente nos dias de hoje, Temos a leitura de Colossenses, uma igreja onde Paulo admira a comunhão daquela igreja, admira a frutificação daquela igreja, e ele ora para que a igreja continue a frutificar, continue a conhecer mais do Senhor, porque a igreja de Colossenses é uma igreja
que não se desviou do Evangelho. É uma igreja que cuidou dos santos, ou seja, cuidou das pessoas que estavam ali presentes. E essa é uma marca de uma igreja frutificadora, uma igreja revitalizadora. Pois bem, e por algum tempo, o Agil é um pouquinho mais velho que eu, só um pouquinho, mas ele lembra bem que nos tempos primórdios, principalmente da IPI do Brasil, não que o Agil estivesse presente nos primórdios da IPI do Brasil, mas a igreja, a IPI do Brasil, começou a crescer. E aí chegou, historicamente, muitos pastores falam isso em seus livros, que a IPI do Brasil foi chamada de a Igrejinha dos Milagres. Por quê? Porque muitas pessoas estavam se convertendo no início da sua obra. E de um tempo para cá, as igrejas que eram importantes começaram a se esvaziar. Os frutos já não estavam mais sendo colhidos, né? E muitas das igrejas estão apresentando sintomas que carecem de uma revitalização. E isso é muito compreensível, pois aqui na região do Votorantim, Sorocaba, nos anos 80, 90, muitas igrejas eram muito fortes. E chegou a ponto de igrejas serem tão fortes que começaram a abrir congregações, abrir novos pontos de pregação, e esses pontos de pregação também frutificaram. Foi um momento muito, muito bom para a nossa igreja. É possível que haja igreja mesmo aparentemente bonita, cheia, sem a unção do Espírito Santo. É uma das coisas que a gente tem visto lá, porque nós pensamos, em princípio, que uma igreja simplesmente estando cheia é uma igreja saudável. Às vezes não. Então são vários pontos interessantes. Tem a igreja que ela está cheia, mas está caminhando pelos seus próprios passos, sem a condução do Espírito Santo, e essa é a ideia, né, dessas lições. Tem a igreja que ela está somente preservando, ela preserva aqueles membros, é o chamado manutenção. Você mantém as pessoas lá, faz os agrados, né, do mundo à vontade, canta o que as pessoas gostam, fala o que as pessoas querem ouvir, e tem a igreja que está esvaziando. Então, essas três igrejas, elas podem estar doentes. A igreja cheia, mas cada um fazendo do seu jeitão, a outra tentando se manter, faz um monte de atividades, né? Atividades daqui, dali, para manter o povo atraído para vir ao templo. E a outra que não tem nada disso. Pior ainda, né? Então a gente percebe que a igreja precisa de uma revitalização. Eu ouvi um exemplo em uma das reuniões de pastores, igrejas que estavam doentes, que foi oferecido a proposta da revitalização. E o conselho dos líderes daquela igreja que estava doente chegou para o líder que ofereceu a proposta, né, de revitalização, e falou: olha, estamos bem do jeito que estamos, não precisamos de revitalização. Se a igreja quiser ficar boa de novo, encher de qualidade, quantidade, é o Espírito quem vai conduzir isso, não vai ser nós. Então vamos deixar do jeito que está, que vai ficar bom. Essa é uma ideia que infelizmente está presente. Eu acho que até igrejas saudáveis precisam de revitalização também. Igrejas que, a nosso ver, né, oferecem espiritualidade, oferecem bons frutos, ela também precisa ter o cuidado de revitalizar. É a ideia do primeiro amor, né, Michel? Porque parece que o negócio caminha assim numa
numa ideia até empresarial, e é justamente essa ideia que nós estamos trazendo, não é uma ideia nova, é justamente o que a Bíblia fala, que a gente volte, porque o que está fazendo a igreja é não caminhar num lugar obscuro, porque a presença do Espírito Santo ficou para um segundo plano. Se a gente fizer simplesmente um bom planejamento, parece que é suficiente, não é. Cabe a gente também ser planejado, né? A gente não pode ser relaxado, a Bíblia fala sobre isso também. Mas simplesmente o planejamento sem o Espírito não vai virar, né? A gente vai ficar batendo a cabeça, e essa falta de procura, né, hoje, artimanhas, né? A gente usar um monte de artimanhas para atrair as pessoas. O Espírito não atrai? Essa que é a ideia. Se o Espírito não tem o poder de atrair, esse poder está para nós, então não há necessidade de orar, de clamar a Deus. A revitalização está aí, começa a vontade de falar com Deus e Ele conduzir. É verdade, é de dentro para fora, como a gente falou no segundo passado, algo de dentro para fora, dentro do nosso espírito, que frutifica e louva a Deus, né? Bom, a gente falou de alguns exemplos de igrejas, falamos de algumas coisas que infelizmente aos nossos olhos pode ser uma coisa e na verdade são outras, né? Obrigado. Mas nós vamos apontar alguns sintomas das igrejas que carecem de revitalização. Então a gente vai fazer um ping-pong, no bom sentido, vamos dizer assim, né? Onde nós vamos falar dos sintomas que apresentam as igrejas que estão doentes, que precisam de revitalização, e também, mais no final, como a gente pode remediar esses sintomas. E muitas vezes, quando a igreja começa a apresentar esses sintomas de revitalização, é quando ele começa a terceirizar o ministro, né? Terceirização do ministério. É o famoso pastor que faz tudo. Nós pagamos o pastor, e o pastor ele tem que correr atrás de tudo. Bons pastores. Prega bem, faz tudo, vem 6 horas da tarde, o culto começa às 7h30, vem 6 horas da tarde, para deixar tudo em ordem. É o último a fechar a igreja. Ele ganha para isso, ele ganha para trabalhar, para a gente assistir. Então não existe cooperação, né? São assistentes, vão lá para assistir, porque o pastor vai deixar tudo pronto. Se não acontecer, por que, pastor, que você não... Daí começa a terceirizar, o que fala aí, tudo pro cara. Tudo é o pastor que faz. E a gente é o sócio da igreja. A gente é o sócio, a gente está sendo pago para trabalhar na igreja. Essa é a visão de muitas pessoas de dentro da igreja. E é uma coisa engraçada, João, uma igreja que revitaliza, as ovelhas geram ovelhas. E muitas pessoas colocam o pastor como o centro, vamos dizer assim, evangelístico da igreja. A obrigação da pessoa é só levar uma pessoa na igreja. É o pastor que vai fazer o sermão, e a palavra do pastor que vai converter a pessoa. Daí ele faz o apelo lá, a camarada aceita e larga ele de novo lá, né? Exatamente. Então, não tem. A gente vai ter que caminhar nos primórdios, como você iniciou lá, voltar como que a igreja fazia, né? Um acompanhamento legal. Então, começou nesse sentido, como você colocou, começou a terceirizar, é uma igreja. E isso não vem de agora, simplesmente, Michel. Já vem, nós estamos pagando, e eu posso falar isso claramente, porque eu já tenho uma boa caminhada de igreja. Nós estamos pagando a dívida do serviço mal feito também lá atrás, porque não teve a preocupação de fazer discípulos, de fazer liderança, né? O pastor ele tinha ideia, a igreja tem essa ideia que o pastor ele prepara o bom sermão do domingo, né? Prepara uma boa escola dominical, vem aqui nos trabalhos semanais, isso é igreja, e não é. Sim.
Né? A igreja é muito mais do que isso. Aqui a gente vai ter lições, a gente vai ter um convívio, né? Um compartilhar. Você vai confessar o seu pecado, né? Sei lá, né? Para quem que você tem mais sintonia e intimidade. E o pecado vai deixando de residir, as coisas vai se deixar tudo com o pastor é falho, né? Ele não tem uma bateria aqui. Sim. Que recarrega, né? Põe na tomada igual a gente faz com o celular e vamos que vamos. Não, as coisas começam, chega um momento que até esse terceirizado aqui começa a deixar para trás também. Porque ele fala, ele começa a olhar lá, tô cansado, traz um sermão aí, as coisas não funcionaram, né? Por que eu vou fazer um sermão? O pessoal não ouve, não escuta, não entende, então daí já começa a relaxar também. Mas porque ele está trabalhando errado, ele não está ensinando, ele está trazendo um sermão nos dias lá, né? E a igreja entende que tem que ser assim também. Quando eles falam do trabalho do pastor, eles acham que o trabalho do pastor é justamente só esse. Só de domingo. De domingo, o Jim trouxe um sermão, a mulher do pastor tocou piano, né? Ou tocou um instrumento, a professora de escola dominical, né? Esse é o quadro que a igreja traz há muito tempo e precisa ser mudada essa concepção. Com certeza. Então, se o seu pastor faz tudo na sua igreja, cuidado. É um dos sintomas que carece de revitalização. Outro sintoma apresentado para as igrejas que precisam de revitalização é a dissociação, isso. É a perca da dinâmica entre igreja e a cidade. Pessoas, né? Pessoas, exatamente. A gente se preocupa só com o nosso umbigo aqui, mas com o que está acontecendo em volta, não. Sim. Algo muito legal que aconteceu. Legal não, né? Um exemplo negativo. Mas um pastor que tem a sua igreja, que teve um exemplo que aconteceu de verdade, tá? Um pastor que tinha a igreja no ponto que todo mundo queria. Passavam muitas pessoas na frente e tudo mais. Todo mundo sabia onde era o local, mas todo mundo sabia onde estava o local, mas a igreja estava lá e ninguém sabia da igreja. E ele quis fazer um dia, não sei se deu certo, mas falar qual que é a igreja mais próxima da sua cidade ou do seu bairro, na frente da igreja. E as pessoas não conheciam a minha igreja. Meu Deus! Então, você vê que há um muro, né, que separa a igreja e as preocupações da cidade. Precisamos entender que a igreja já está num ponto estratégico. Ela está aqui no bairro para atender muitas vezes as demandas do bairro. Não só para o encontro dos crentes, né? Porque a ideia da igreja ficou há muito tempo fechada nisso, pastor Michel. A igreja ela abre, né, o entendimento se a igreja vai abrir tal dia para o culto para o encontro dos irmãos, ou mais aquilo que você falou, leva alguém para ouvir lá a mensagem e tal. Mas não existe uma preocupação com a caminhada no dia a dia do evangelho, por como Jesus, né, trabalha com as coisas, né, com as pessoas. Jesus, a gente voltar lá nos evangelhos, a gente vê Jesus preocupado. Ele estava mais preocupado em atrair as pessoas para Deus, para o Pai, do que fazendo sermão. Ele não estava preocupado em fazer sermão. Ele estava preocupado em que as pessoas fizessem uma reflexão profunda da vida dela, como que ela estava com Deus, né? E a igreja ela esqueceu disso, que é essa função nossa, a gente andar nos caminhos de Deus e se preocupar com as pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Eu venho aqui, canto, louvo e o resto, acontece o quê para elas? Então nem a gente entendeu direito o que a gente vem fazer na igreja. A igreja doente. Exatamente. Você falando agora, lembrou uma história de Jesus mesmo. Jesus chega a tal cidade, não lembro qual cidade que era, expulsa um demônio de uma pessoa que estava ali na cidade,
As pessoas ali vê Jesus expulsando os demônios, é aquela passagem que Jesus expulsa o demônio e joga aos porcos, né? As pessoas daquela cidade vê Jesus fazendo isso, expulsa Jesus da cidade com medo. Que camarada! São coisas que acontecem desde a época de Jesus também, né? Essa reflexão, né? Apavora, né? Apavora. É um negócio mais próximo. Assim. Isso. E muitas vezes a igreja também, ela está ali no meio social, infelizmente. Agrada os crentes. Se vier pessoas de fora, pessoas do próprio bairro, vai gerar estranheza entre a comunidade aqui. E é engraçado, muitas vezes vem um visitante aqui, do bairro aqui, senta conosco, nós não sabemos como chegar a as pessoas, né? Nós temos medo dos visitantes, né? Chega aqui, como é que eu vou chegar? Será que ela vai querer cumprimentar ela? Será que vai achar bom? Vai achar bom? E geralmente o que a gente fala? Viu? Volte sempre. Resolveu o problema, né? Volte sempre. A gente não está preocupado muito, fala assim, onde você mora, está precisando de alguma coisa, você quer uma conversa mais pessoal, né? Porque o evangelho é isso, é uma conversa mais íntima. Íntima eu estou falando no sentido de você conhecer a pessoa, as necessidades de uma pessoa, né? Agora volte sempre, né? Eu falo assim, né? Se o culto foi daquele jeito lá, a pessoa fala assim, volto nunca, né? Então ficou por isso mesmo. Então a gente tem que ir mais além, né, nessa abordagem, mostrar essa preocupação. Jesus mostrava essa preocupação com as pessoas, a gente, né, ou então resolveu com cesta básica também, o segundo ponto, né? Deu uma cesta básica, você já tira da consciência, a pessoa já está assistida, ela deu uma cesta básica, ela está precisando muito mais do que cesta básica, né? Ela está precisando de orientação, de mudança de vida, oração. É verdade. Então, a igreja tem perdido, né, preocupação mesmo. Até mesmo podemos falar da IPI do Brasil, que a gente tem propriedade de falar sobre isso, que somos ministros, né? O fato da IPI ser IPI independente é dela se preocupar com as preocupações brasileiras, né? Investir em missionários e pastores brasileiros, né, que falam a língua portuguesa, e entender qual é a realidade do Brasil. E também na nossa igreja é o mesmo fato, a gente precisa entender quais são as necessidades do nosso bairro. E é bem legal, aqui nós temos algumas igrejas na região do Boletim, Sorocaba, de pessoas elitizadas, né? E a gente tem um certo aquém de pessoas elitizadas. Mas mesmo essas igrejas com as pessoas de elite também têm as suas preocupações, os seus pecados, vamos dizer assim, eles também precisam do Evangelho. Então, o Evangelho é algo desassociado à classe social, é voltado para toda pessoa, para todo homem, toda mulher, e todos aqueles que precisam e carecem da glória de Deus, independente da questão social. Porém, a igreja ela precisa caminhar, voltar a caminhar, entender as preocupações da cidade, do bairro, de onde ela está. Se ela vê por ela mesma ali, como um ponto estranho ali no bairro, ela deixa de ser um pouco irrelevante. Pois bem, a sua igreja está sendo preenchida pelo Espírito? Amém. Mas também um dos frutos do Espírito é o crescimento da própria igreja. É ovelhas gerando ovelhas. E infelizmente muitas pessoas têm deixado a comunidade de fé. E esse é um tema que nós precisamos voltar a se preocupar. Por quê? Porque quando a igreja também deixa de crescer, qualitativo, vamos dizer assim, né? A qualidade perde a qualidade e também perde a quantidade de pessoas, é um relato é um sintoma que carece de revitalização. E quando eu falei aqui das igrejas dos anos 80 e anos 90, muitas igrejas que hoje estão doentes começaram de rachas de umas igrejas maiores. Sabemos de exemplos que igrejas eram
numericamente muito forte, muito grande, e famílias ali brigou umas com as outras, e não, a gente não quer mais ficar nessa igreja, a gente vai fazer outro ponto de pregação ali, faz ali. Aí chega no ponto de pregação, não, também não quero mais ficar aqui, aí Nunca tá bom. nunca tá bom. Ao invés de ser algo produtivo, não, nós podemos, um ponto de pregação, a gente faz um planejamento, claro, dentro do Espírito Santo de Deus, da orientação do Espírito Santo de Deus, mas não se devora nada. A igreja, ela simplesmente racha e faz outra comunidade ali. Já começa errado, né? Porque congregação não deveria iniciar por racha, deveria iniciar por mais um ponto para suprir as necessidades espirituais das pessoas. Se ela já nasceu através de um racha, a probabilidade dessa igreja ir avante já é, a não ser que seja uma questão doutrinária, que aquela igreja está falhando nos princípios bíblicos, às vezes acontece, sim. Né? Mas por causa de uma briga qualquer que esteve na igreja, é mais fácil a divisão do que a conciliação. É uma igreja que tem uma tendência muito grande de morrer, né? Porque não é a luz do Espírito isso. Vamos colocar, a gente está falando do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não frutifica através de falta de perdão, né? De conciliação entre os irmãos, porque o difícil é caminhar com as nossas diferenças mesmo, pastor Michel. Sim. Né? Você não tem que pensar igual a mim, eu tenho que pensar igual a você, né? Mas nós caminhamos pela graça de Deus. Nós caminhamos, isso é igreja, unidade é isso. Com certeza. Então a gente vai caminhando, e daí a gente vê nós falamos depois dessas propostas, né? O pessoal olha lá para a igreja, viu? Uma igreja sem proposta, o que diz isso? Não é sal. Quer dizer, sal, quando a gente fala, ele dá o tchan, né? O sabor, né? Vai comer alguma coisa totalmente sem sal, é horrível. De repente a gente brincava aí, né? Acho que mais no meu tempo, ou pessoa sem sar, né? A gente fala sem sar. É meio caipira, ainda sem sar, né? Porque é uma pessoa que não tem nada para apresentar, né? Essa era a ideia, assim, né? Dessa expressão. E quando a Bíblia retrata em relação ao tempero, é justamente isso. Se a igreja ela não traz transformação, nem para si própria, e nem leva a ideia de transformação para o bairro, por exemplo, aqui, né, de onde nós estamos falando, Jardim Serrano, é um bairro rico de oportunidades. Só não vê quem não quer, porque o próprio padrão de vida, né, as dificuldades que o bairro enfrenta, isso traz uma riqueza para que o evangelho seja pregado. Onde não está precisando, tem várias igrejas e o pessoal está vivendo bem, não precisa, vai plantar igreja. É uma das coisas absurdas que eu vejo também nos nossos dias. A igreja, tem uma igreja batista aqui, 4 ou 5 casas para cima tem uma igreja assembleia, no outro quarteirão tem uma presbiteriana. Não entenderam a igreja, porque onde já existe uma comunidade de fé, não precisa de plantar. Então é essa ideia mesmo de ter igreja para o encontro das pessoas. Então não importa se ela está parede de meia da outra igreja, né? Nossa igreja, ou chegou antes, chegou depois, não interessa. A gente quer a nossa igreja aqui, mas não é para plantar, é para se reunir. Igreja que só serve para reunir, não serve para plantar, não tem vida. Exatamente. Vai morrer uma hora. Então, olhando para isso, pastor Michel, alguém poderia, né, os que estão ouvindo, falar assim: a minha igreja precisa da revitalização. Qual que é a minha ideia? Todas as igrejas estão precisando de revitalização. Voltar de novo. O que eu estou fazendo na igreja? Fazer essa pergunta, às vezes é bem infantil, né?
o que eu estou fazendo na igreja? Muitas pessoas não vão ter resposta. Porque eu gosto de ir lá. Bem simples assim, porque eu gosto de ir na igreja, mas qual que é o fundo, né, disso tudo? Encontrar, a comunhão é bom, obviamente, mas ela tem que mudar alguma coisa, né, em relação a isso, senão a gente vai ficar sempre nesse pé, e daí as pessoas voltam como? É totalmente triste, porque, puxa, não preencheu. Sem Deus não vai preencher mesmo, pastor Michel. Você pode frequentar 300 cultos no dia, passar 300 lives por dia. Se você não abrir o seu coração para Cristo, você não deixar o Espírito Santo mudar a vida, não vai fazer diferença nenhuma. Não está sendo sal, não está vendo o sabor, não vai virar. Não tem um propósito significativo, né? Vindo de Deus. E você falou dessa ausência do crescimento também, né? Ausência, estagnação, acho que falei um pouquinho antes também, diminuição. As igrejas estão mais diminuindo do que aumentando. Vamos ser sinceros, uma das coisas que eu tenho falado, viu? Vamos ser sinceros para nós mesmos. Sua igreja está bem? Não está. Né? Doa quem doer. Doa quem doer. Né? Porque a palavra de Deus tem essa ideia que a gente tem que falar, não por toda uma retórica de palavras, né? Não, você tem que bater na hora que tem que bater, né? As igrejas não estão bem, pastor Michel. Sim, com certeza. Por isso não existe nem procura nem para assistir, que não é o papel principal. Não tem nem para assistir. É verdade. Então, a ausência é uma característica de algo que está se adoecendo, né? Também. Aí tem os líderes, pastores de manutenção, mas nem manutenção mais estão fazendo, né? Por quê? Porque manutenção só da rede elétrica, parte mecânica. Outro fator que enfraqueceu as igrejas e que carece de revitalização é parecido com o que nós comentamos na cidade, mas também abrange algo maior, que é o papel missionário da igreja. E quando nós falamos sobre o papel missionário, nós entendemos que o missionário é aquele missionário que vai para a China, vai para a África, sempre essa ideia. E aí o que muitas igrejas fazem, né? Muitas das nossas igrejas fazem, né? Para se livrar da culpa de não fazer o seu papel missionário, vamos dar um dinheirinho para tal missionário lá. Não que não precisa. Conheço vários missionários que passam apuros por conta de dinheiro. E a igreja precisa investir na obra missionária. Mas a igreja banca esses missionários como um alívio de consciência. Isso que eu ia falar. E aí paga o missionário, tudo mais. Estou ajudando na missão e eu fico aqui estagnado na minha igreja. A igreja precisa entender qual que é o seu papel na missão, né? Qual que é a sua missão, qual que é a missão da igreja. Refletir sobre o papel da igreja, né? O que é missão? A missão não é só ir para a África. O que é missão, então? Como que é ide, né? A gente interpreta mal essa passagem. Ide, né? Pregar o evangelho a todas as nações. Está claro, obviamente, ir, pregar a todas as nações. Mas o ir começa daqui, né? E quando você vê uma pessoa do seu lado precisando, e você precisa ir lá, vai precisar de gente para ir para a África, para a Austrália, é óbvio, se não tiver quem vá, né? Mas se tem uma pessoa do seu lado aqui, no seu serviço, por exemplo, né? Um colega da escola, tal, por que você precisa ir do outro lado do mundo? Você está tão perto da gente, família. Quantos da família da gente que não conhece a Cristo ainda, pastor Michel? A gente, quando se encontra, só fala abobrinha, né? Nos encontros. Familiares conversam de tudo, se ri de um monte de coisa, mas não se fala de Deus. Então são reflexões aí que eu tenho feito na minha vida, reuniões
é onde a gente só joga palavras vazias, né? Palavras levadas ao vento, e não tem, sabe, algo que a pessoa está precisando. Às vezes ela está angustiada, está dando risada ali com você, mas ela está angustiada, assim, precisando de Deus. Não tem nenhuma oração. Gente, tem alguém aqui, né, que precisa de oração? Vamos pegar esse momento. Você vai quebrar, né, um momento, mas a gente foi feito para isso. Sabe uma palavra que eu tiro para isso? A gente é covarde pra caramba. Quando se trata das coisas de Deus, a gente é tímido e covarde. A gente não tem ousadia para falar de Deus. Você não precisa ser aquele cara chato, porque antigamente o pessoal pensava assim: não, o camarada ele tinha que andar com a Bíblia falando só versículo para as pessoas e julgando as pessoas. Tem esse religioso chato, né? Ele não fala nada de Deus, ele só lê a Bíblia. Falar de Deus é muito mais do que ler a Bíblia, simplesmente. Falar: olha, eu estou aqui, eu sou um servo de Deus, se precisar eu estou aqui, esclarecimento. Em 1 minuto você faz isso. Mas você tem que sinalizar que ali tem um servo de Deus e que, se precisar, você está à disposição. Vida missionária. Veio um exemplo na mente agora, o papel do missionário. Um pastor amigo nosso foi convidado a uma festa de aniversário. E essa festa era de pessoas não crentes, pessoas que a gente denomina no mundo, né? Sendo que a gente também está no mundo, mas pessoas que não eram do meio. Ele foi convidado e ele foi com a família dele. E chegou lá o sambão estralando, um sambão tocando lá, o pessoal tomando cerveja, e o pastor lá com a família, né? Era amigo, né? Foi convidado. Não dava para dar lição de moral de todo mundo, né? Como que a gente gosta de fazer, como crente. Como crente tem que dar lição. Só que ele ficou na dele, conversou lá com os convidados, fez algumas amizades, e daqui a pouco o sambão parou o samba. Aí a aniversariante que convidou esse pastor falou: ó, fulano de tal aqui é pastor, e a gente gostaria que ele desse uma palavrinha, fizesse uma oração. E o pastor ficou todo desconcertado, né? Não esperava, né? Só que ele foi lá, falou do Salmo 23, que é um salmo que todo mundo sabe, né? Fez umas reflexões e orou. Depois da oração, voltou o sambão de novo. Mas o que a gente percebe nisso? Por mais que o pastor às vezes tenha uma autoridade, dos outros cristãos, né, que as pessoas denominam isso, mas o mundo também carece da palavra de Deus. O mundo também carece de oração. Precisou parar o samba para a voz de Deus ser ouvida naquele local. Ninguém pode alegar que não teve, né? Exatamente. Né? Então a gente não está, de repente, essa ideia da lição, né? Nós abordamos isso, da lição de moral, mas a gente não vive, a gente não está disposto a dar a mão, né? Então é mais a ideia de dar a mão do que da lição de moral, de julgar, né, as pessoas. Vai lá, olha, né? Fica lá, o seu jeito é outro, né? A postura sua, né? Eu entendi, antigamente as pessoas criticavam muito: você não pode ir no churrasco lá do seu serviço. Pode, é a maneira que você vai se portar lá. Se o pessoal estiver fazendo palavrão, você não vai estar falando palavrão. Se as pessoas estiverem tomando determinado bem, você não vai fazer isso. Esse é o diferencial. Você não toma, não precisa falar assim, como que é a minha... Os antigos falavam muito isso, porque a minha igreja não permite. Daí você lascou, né? É que não agrada a Deus, não, a igreja não permite. Já joga toda a culpa na igreja, né? Em regras, né? Não, é porque eu não sinto bem, isso não faz parte, né, da minha vida. Pronto, acabou. Fala: nossa, eu queria... Muitos vão até confessar para você: eu queria tanto largar essa porcaria. Vou confessar para você que ele também está feliz. Ele está porque virou, né, a rotina da vida dele. Para sair dessa rotina é difícil. Outro sintoma da igreja isso aí agora bate naquilo que eu especificamente trabalho muito: a juventude alheia ao modelo da igreja vigente. Ou seja, o jovem ele perdeu a sintonia com a igreja. E isso é uma preocupação de uma igreja que não
uma igreja que não pensa, não é que não pensa, parou no tempo. E os jovens estão constantemente mudando a todo momento. Só que a igreja está meio estagnada, não muda. É o famoso tradicionalismo. Não, sempre foi assim, o púlpito sempre ficou à esquerda, o piano a mesa do centro, à direita ali. Tudo isso tem um significado, a gente que faz parte da igreja, saber desse significado, ou também as pessoas não sabem do significado disso tudo, mas sempre foi assim, e o jovem perdeu a identidade. Que não ficou, né? Não ficou. Uma coisa que aconteceu, a gente tem que falar o milagre, mas a gente não fala o santo, tá? Para não virar vexame. Mas uma determinada igreja, né, que eu passei, o que aconteceu? Um dia estava lá para começar, alguém falou assim para mim: pastor, eu posso mudar a posição do gasofilácio porque ela está ficando bem na frente da tela de projeção e na hora que as pessoas passam a levar o dízimo, está atrapalhando e tal. Eu falei, sem problema, né? O negócio se enrolou. E antes de começar o culto, alguém da membresia me chamou: pastor, você viu que mudaram o gasofilácio de lugar? Eu falei, vi, eu permiti, expliquei o porquê. Porque aconteceu isso e tal. A pessoa parou um segundinho assim, pensou, falou assim: mas fica registrado que eu sou contra. Nossa! Gasofilácio. Eu sou contra a mudança do gasofilácio para o lugar, né? Então ela foi no culto lá, já começou errado, porque já foi olhando, né, onde que estavam as coisas nos seus lugares. Quer dizer, o culto está perfeito. Se o culto estiver na direita, né, a mesa estiver no centro, o gasofilácio estiver na esquerda, né? Tem que estar na disposição que ele estava acostumado. Se mudar a disposição dos móveis, doente. Então o que acontece? Esses mais velhos, eles intransigentes com seus próprios filhos e netos em relação a isso, o jovem não vem na igreja. De certa forma, porque não é atrativo, não penso também que a igreja tem que ser atrativa dessa maneira física. Mas o que pega você alterar alguma coisa na igreja enquanto você não ferir a palavra de Deus, não ferir a questão doutrinária? Não tem porquê você não mudar, né? O hino ele tem mais poder do que o cântico. Onde está escrito isso? Se é um cântico espiritual, se é um hino que é espiritual, que está sendo para honrar o nome de Deus, qual o problema? Né? Então daí o jovem não pode cantar o hino e o mais idoso não pode cantar o cântico. Então cada um vai formar a sua igreja. Tem igreja que tem dois cultos, né? O culto dos jovens, o culto dos jovens e o culto dos velhos. Igreja não funciona assim, igreja é de todo mundo. E há um estudo aprofundado sobre o jovem dentro da igreja, por que os jovens estão saindo, né? Muito debatido, né? Porque realmente, quando há um mau exemplo nisso também, que antigamente era assim: o pai era presbítero, o filho era presbítero, o neto era presbítero, o bisneto. E aí o que acontecia? O bisneto fala: não, porque o meu bisavô foi presbítero. Ele que construiu essa igreja. Só que a gente vive numa geração que as coisas sólidas já não têm mais tanto significado, infelizmente. Hoje o tataraneto olha para a igreja e fala: meu bisavô construiu isso aí, mas não faz que a vida nenhuma. Então é um problema. Ao mesmo tempo nós precisamos entender que a juventude, e isso é bíblico, né? A juventude é a alegria. Alegra-te, jovem, tua mocidade. A alegria da igreja é a força. Não fala uma força motora aqui, a força vem do Espírito. Mas ele tem a disposição de fazer tudo aquilo que precisa ser feito na igreja. Manual, por exemplo.
data show. As pessoas mais antigas não sabem lidar com data show. Quem é que sabe lidar? O jovem. Mesa de som. Tecnologia. Quem é que está desfrutando disso? É a juventude. As crianças estão sendo doutrinadas hoje pelo celular, infelizmente. Mas a gente precisa pensar que o Evangelho precisa alcançar os jovens. Mas sabe que eu vi há um pouco tempo atrás, pastor Michel? Assim, olha, vocês não acreditam, o pastor veio pregar aqui e ele abriu a Bíblia no tablet. Eu falei, qual que é o problema, né? Porque Bíblia, palavra, não interessa se está no papiro, se está, né, no livro, se está no celular ou se está no... Aquilo tem que ser a regra da sua vida, a palavra de Deus. Se você lê e coloca aquilo em prática, é a mesma. Você viu lá a tradução, né? Então qual que é o problema? Então, dentro da cabeça do mais velho, a tecnologia já é do mal, né? Mesmo que esteja uma Bíblia. Você pode carregar a Bíblia agora em qualquer lugar, né? Você está num consultório médico, você está com a Bíblia. Quer mais do que luxo? Enquanto nossos irmãozinhos lá na Coreia do Norte, na China, não tem uma folha dessa aqui, pastor Michel, para ler. E da graça eles não estão brigando de que se está escrito à mão, eles querem uma Bíblia. E aqui a gente tem aos montes e a gente está abrindo. Qual que é a forma correta do escrito? Eu falei, se não mudou a Bíblia, não colocou uma vírgula, uma palavra, acrescentou nenhum tio, é Bíblia, né? Então não chama a juventude, porque o pessoal não está abrindo a mente. Quando eu falo mente, coração, é discernimento do Espírito Santo. Assim. Agrega, não faz mal, não vai desagradar a Deus. Essas são as perguntas que nós temos que fazer, né? Porque você pode trazer toda uma tradição atrás de você. Se você não estiver agradando a Deus, meu irmão, não vai acontecer nada mesmo, né? E os jovens estão carentes disso também. Nunca se ouve tantos jovens se suicidando hoje, tantos jovens entrando na droga, e pasmem, da igreja, inclusive filhos de pastores, com certeza, entrando em suicídio e tal, porque levou toda essa regra e não conseguiu ensinar a palavra de Deus na casa. Isso é morte. É morte aí, as pessoas vão falar. Então todas as igrejas estão precisando, sim, estão precisando de novo se voltar a Deus, vendo aonde nós continuamos errado, como nós falamos lá na reforma, nós sempre se reformando. Bart, né? Paulo Bart, expressão dele, igreja reformada, sempre se reformando. Então é essa ideia, o que ele não está caminhando, tá? Vamos lá, gente, né? Vamos caminhar, não vamos negociar, aquele negócio de entrar pelas portas do fundo, né? Não vamos baratear o evangelho, a ideia não é essa, baratear o evangelho para que todos entrem, não, mas alcançar, né? Jesus estava lá para o endemoniado, né? Para o cego, para o coxo, para o surdo. Eu acho que mais tem hoje na nossa vida são os surdos que não ouvem de Deus. E Deus está aí, né, para mudar tudo isso. Sim, com certeza. E adentrando também em outro tema que a gente citou para a juventude, é a supervalorização das tradições. A gente valoriza demais e infelizmente a gente valoriza as tradições que não... a gente exagera, muitas vezes, as tradições que não são relevantes. Por exemplo, falta 10 minutos. Caminhar, né, caminhar. As valorizações das tradições, como você falou, você não pode mudar o gasofilácio, porque sempre foi assim. A tradição nossa é a palavra de Deus. Sim. A tradição reformada é a volta da palavra de Deus na vida da igreja. É isso que os reformadores lutaram. A Bíblia tem que ser traduzida para a nossa língua, tem que ser em latim. Não, peraí, a interpretação da Bíblia é o Espírito Santo que dá.
Nós, através da leitura, e quem interpreta para nós é o Espírito Santo. Não é o padre, não é o Papa, não é ninguém, é o Espírito. Com essas tradições nós devemos continuar com a tradição, isso eu concordo. Agora, mudança de banho, aquela liturgia engessada que fica em nada, aquela igreja do século XVI, que é a mesma liturgia do século XVI é a mesma liturgia de hoje, não dialoga, infelizmente não dialoga. As pessoas já sabem o que vai acontecer na igreja, né? Acho que um dia a gente tem que pegar e quebrar uma expectativa até daquele negócio que sabe até... As pessoas começam a ver e acostumam até com algumas expressões nossas, pastor Michel, que sabe até como a gente vai começar a falar. Quer ver? Ele vai começar a falar assim, porque o negócio fica muito decorativo. Sim. E daí não sai do fundo, até desculpem, né, as pessoas que estão nos assistindo, né, assistindo essa aula. A minha maneira de falar é assim, franca, que a gente pensa que a gente está dando. Não adianta, se a gente está num estudo falando sobre isso, se a gente for de meias palavras, pastor Michel, a gente tem que ir no fundo da questão, as coisas têm que ser do nosso coração. Com certeza. Você preparar um negócio, falar e fazer um estudo é fácil, né? Até, né? Mas tem que surgir de dentro para fora, como nós falamos antes. Senão, eu não saio daquele mesmo, daquele, sabe? Não impacta, pode impactar até da maneira. O camarada fala bem pra caramba, nossa, estava lá projetado, né? Legalzinho. Legal também, não estou falando contra isso, mas só isso, como nós falamos, não basta, né? Tem que ter algo mais, esse algo mais é tudo que muda a igreja, com o Espírito Santo. Exatamente. É tudo. E adentrando também o fundamentalismo religioso. Se você é uma pessoa que não aceita de forma nenhuma um pensamento diferente, e a igreja tem que ser assim, desse jeito, a igreja está fadada a carecer de revitalização. É claro, tem coisas sólidas que nós devemos nos manter, que devem ser mantidas, né? A palavra de Deus, Jesus Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, nasceu da Virgem Maria, tudo isso a gente precisa ter na nossa cabeça que é uma coisa fundamental. Agora, entender que o fundamentalismo, principalmente teológico, religioso, tem que ser somente dessa forma, e não de outra forma. A pessoa tem que ser igual, pensar com os meus pensamentos iguais. Hoje em dia está fadado ao fracasso. É muito fundamentalista, ele está muito nessa questão formalista mesmo, né? De formas, ler o texto literalmente, não sai disso. Se você falar assim, vamos conversar sobre tal capítulo como esse aqui que nós colocamos hoje, ele vai ter a mesma explicação daquele texto 300 vezes. Não tem algo novo que vai aparecer nas Escrituras. Sim. Então daí onde fica o Espírito Santo também com o fundamentalismo? Se a palavra de Deus não brota coisa nova que a gente não enxergou. Todo dia eu vejo isso daí, eu vou, mas nossa, eu não tinha visto isso. Passou batido, porque a gente vai fazendo uma leitura nossa, sem uma preocupação de entrar naquilo, a gente não vai ver. Não, eu já sei o que significa isso, né? O capítulo 2 de João significa isso. Não, ele brota mais dali. O fundamentalismo, o fundamento pode ser aquilo, mas ele é muito mais do que aquilo, né? E o fundamentalismo ele fica só naquilo, e daí ele fica também o quê? Isolamento. Só quem pensa igual fica numa caixa. Quem pensa diferente, opa, está fora da caixa. Então, quem está em volta da igreja está tudo fora, pastor Michel. Sim. Né? E se você trouxer aqui for ensinar, você vai ensinar religião para ele a pensar como você pensa.
Viu? E isso é que vai arrebentar a igreja, doença, porque se não pensar da mesma maneira que você já vai ficar excluído, como você falou aí, bota na outra cara, porque aqui você não serve, né? Então não tem uma fala diferente em relação ao Evangelho. E já falta 5 minutos, né? A gente encerrar essa aula, né? A gente fala tanto, se entende tanto, né? Tão legal, né? A gente esquece do tempo. Mas as últimas características que a igreja, um sintoma que a igreja precisa se atentar, uma das coisas que eu acho que são mais, infelizmente, mais ausentes na igreja, que é a perda da sensibilidade espiritual. Com certeza. Ou seja, o culto sempre foi dessa maneira, e aí qualquer movimentação estranha, qualquer glória a Deus estranha, não, está errado. E muitas vezes isso se aplica na nossa vida também. Nós perdemos a sensibilidade no trabalho. Muitas vezes as pessoas precisam ouvir a nossa orar com elas, não precisa da nossa oração, precisa do nosso conselho bíblico. E muitas vezes a gente perde essa sensibilidade, ou seja, a pessoa está sofrendo ao nosso redor e nós não temos tato. Está tão engessado as coisas? Não. No trabalho, eu lido com as coisas do trabalho. Na igreja, eu lido com as coisas da igreja. Em casa, eu lido com as coisas em casa. Sendo que é tudo um só, você é uma pessoa que interage em todos esses ambientes. O espiritual, ele se eu uso um termo, ele navega em todas as áreas da vida. A gente ouve muito essa questão, né? Não, material, serviço espiritual, igreja. Nós somos seres espirituais. Não tem como a gente desvincular a vida com Deus do serviço. Aqui eu posso falar palavrão porque eu não estou na igreja, né? Aqui eu estou no serviço. Não, você é um servo de Deus, no serviço você vai agir do mesmo jeito. Então são várias capas que a gente usa aí, né? Usa no serviço de um jeito, na igreja eu sou o santo, né? Um camarada que não peca, pecou jamais e condena todo mundo que está ali, que tem uma falha. Mas no serviço e na vida pessoal, a gente não vive Cristo. Como você falou, a vida espiritual é tudo, né? No serviço você é reconhecido, na vida pessoal você é reconhecido. Não que a gente não perca, né? Eu falo que a gente não falha, tem hora que a gente... Né? Mas você tem que lembrar, olha, meu sinalzinho, passei do limite hoje. Não posso. Quando você tem essa sinalização, o próprio Deus falando, camarada, né? Se é meu, não é. Né? Se você for agir igual todo mundo age, eu preciso de você. Né? Você foi ali para acessar, como nós falamos antes lá, uma vida diferenciada, não de chato, de bondoso. Porque o religioso ele é chato, né? O camarada espiritual é o cara bondoso. Então, essa diferenciação, eu acho que a gente pode deixar, pastor Michel, para a gente continuar, né, porque tem bastante coisa e nós vamos falar justamente para que vocês venham para esse encontro no próximo domingo. É a busca desse tratamento na graça de Deus. Então, tem todo esse sintoma, o que a gente tem que fazer para remediar, para a gente ser curado, para a gente ser transformado, e vai ficar para a próxima, para não ficar um negócio enjoativo também, né? Sim, sim. Vamos estar então encerrando essa live, essa aula da escola bíblica. E olha para nós aí, pastor Beto. Vamos orar por esse dia, né? Hoje é um dia diferenciado também em relação a eleições. O povo está totalmente descontente das coisas como estão acontecendo. Nós não acreditamos em ninguém daqui. Promessas, né? Eu estou com 55 anos, já vi um montão, né? Já vi um montão. Tudo se transforma quando se chega lá.
para que Deus ilumine, né, aqueles que não votaram ainda, e sejam as pessoas guiadas, direcionadas por Deus, para ajudar esse povo. Vereadores, mais agora regional, né, prefeito e vereadores, para que Deus possa colocar a mão para amenizar as dores, né, dessa sociedade. E aí está, né, essa questão espiritual. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, nós estamos em Tua presença, Senhor. Presença santa, presença maravilhosa, que transforma a vida, que transforma o coração, Senhor. Nada adiantará, Senhor, essa aula do que nós conversamos, se não tiver, ó Deus, a condução do Teu Espírito Santo para abrir, Senhor, entendimentos, para abrir o coração, ó Deus, para perceber se essa é a igreja que nós queremos, ou a igreja, Senhor, que o Senhor quer, ó Deus. Nós estamos, Senhor, totalmente equivocados da nossa maneira de agir, Senhor, nessa caminhada como igreja. Por isso nós precisamos da sabedoria que vem de Ti, Senhor, que transforma realmente. Ser com esse dia, Paizinho querido, nessa eleição para prefeitos e vereadores, que a Tua mão poderosa, Senhor, possa conduzir a vida, tanto aqueles que estarão, ó Deus, depositando seus votos nas urnas, como também aqueles, ó Deus, que serão eleitos pelo povo, que eles possam, ó Deus, prezar pela palavra, por aquilo que eles prometeram para nós, Senhor. O Senhor é o único que promete, Senhor, e não volta atrás da Sua palavra, que é fiel e justo. Mas nós entendemos que o ser humano não, ele é falho. Por isso nós pedimos que o discernimento acompanhe ele, Senhor, para que as palavras que eles falaram possam ser cumpridas, Senhor, debaixo do Teu poder, da Tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe o dia de todos. Deus abençoe, um ótimo domingo. Amém. Amém.